Eu acho que os jornalistas são cobardes, todos, sem exceção, principalmente os americanos, são os cobardolas. Porquê? Porque o senhor Trump, o presidente americano, Trump, diz que foi um erro, ou é um erro, os países da NATO não o irem ajudar lá na asneira dele, por causa do Estreito de Hormuz, para defender aquilo. Ele vai ler o que é a NATO, qual é a missão da NATO. A missão da NATO é o Tratado, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, não é Índico, não é Golfo Pérsico, não é Golfo lá da Arábia Saudita, não é nada disso, é Atlântico Norte, ponto. E depois tem outra coisa, que é a função principal da NATO, que é proteger os seus membros de agressões de países terceiros, de outros países. Ora, que eu saiba, os americanos não foram agredidos por ninguém, os israelitas não foram agredidos por ninguém. Eles é que foram lá agredir o Irão, bem ou mal. O Irão não tinha feito nada ainda para que fosse atacado. Eu não estou completamente em desacordo, porque aquilo é um regime que toda a gente sabe, mas o Trump não perguntou à NATO, nem perguntou aos países da NATO, nem aos membros da NATO, nem aos seus parceiros da NATO, se concordavam, se não concordavam, qual era a melhor maneira, qual era a pior maneira de pôr fim ao regime do Irão. Logo, não lhe assisto direito, tanto, nem pela moral, nem pela lei, de reclamar a ajuda da NATO, porque a NATO não está para aí chamada, não é para aí virada, e ele não tinha nada que se meter naquilo, muito mais ainda, sem o consentimento, sem a ajuda, sem o parecer favorável dos parceiros da NATO. Se os parceiros da NATO tivessem concordado e se tivessem participado de alguma reunião, de alguma reunião informativa, se eu tivesse dado satisfações à NATO, aos parceiros da NATO, do que ia fazer, o que pensava fazer e porquê, era capaz de... ajudem aqui que eu não sou capaz, porque eu pensava que eu vinha aqui fazer um passeio como fui fazer à Argentina, à Venezuela, como fui fazer um passeio à Venezuela, pensava que vinha aqui fazer um passeio, mas isto aqui é danado, isto aqui morde-nos nos calos. Pronto, então veio pedir ajuda aos desgraçados, porque os desgraçados da NATO têm medo dos Estados Unidos. Eu acho muito bem que não vão, eu acho muito bem que os países da NATO não se metam nisso, ele que se merde, chamem-no a atenção, os jornalistas que o chamam, o povo americano que o chama a atenção, NATO não é para ali chamado, a NATO não foi para isso que foi organizada, nem é para isso que existe. Existe para proteger os países que fazem parte da NATO de agressões de países terceiros. Senão, nesse caso, tínhamos ido também para a Ucrânia, não é? Não, tínhamos ido para a Ucrânia. Tínhamos ido para a Ucrânia com homens, com armas, com tudo, e não fomos. Porquê? Porque a Ucrânia não pertence à NATO. Logo, não nos compete a nós entrar numa guerra, podemos colaborar com armas, mas não por não ser da NATO, simplesmente porque a disparidade de força entre a Rússia e a Ucrânia é enorme, e há que ajudar os mais fracos, neste caso, mais fracos e atacados. Agora, os Estados Unidos não foram atacados. Os Estados Unidos não foram atacados. Logo, não existe nenhum motivo para a gente ir ajudar o seu Trump. Ok? Haja alguém que diga ao seu Trump, que lhe diga: olha, amigo, não pode ser, você está enganado, você está errado. Muito obrigado.